Nunca imaginei que um dia estaria sentado na cabine de comando do maior avião de carga operacional do mundo, olhando pela janela lateral para outro gigante dos céus pousado a apenas 50 metros de distância. Era uma terça-feira de outubro em Toulouse, França, e ali estavam eles, o majestoso Antonov An-124 Ruslan, que eu acabara de pousar, e o peculiar Airbus Beluga A300-600 ST, que eu pilotaria no dia seguinte. Dois monstros da aviação que pareciam ter saído de um filme de ficção científica, mas que em breve se tornariam os protagonistas da missão mais complexa e secreta da minha carreira. Meu nome é Carlos Eduardo. Tenho 47 anos e há mais de 2 décadas piloto aviões de carga ao redor do mundo. Já voei praticamente tudo que carrega peso, desde pequenos Cessna Caravan até Boeing 747 cargueiros, mas nunca havia imaginado que teria a oportunidade de comandar os 2 aviões mais extraordinários da aviação comercial na mesma semana. E muito menos que essa experiência me colocaria no centro de uma operação que definiria o futuro da exploração espacial. Tudo começou 3 meses antes, quando recebi uma ligação inesperada no meu apartamento em São Paulo. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque americano se apresentou como Sarah Mitchell, coordenadora de logística da NASA. Ela foi direta ao ponto. Precisavam de um piloto brasileiro experiente em aviões de grande porte para uma missão ultra-confidencial envolvendo o transporte de componentes do telescópio espacial James Webb. O projeto já estava atrasado há anos e cada dia de demora custava milhões de dólares. Capitão Carlos, suas credenciais são impressionantes, disse Sarah, enquanto eu ainda tentava processar a realidade daquela ligação. 23 anos de experiência, mais de 15 mil horas de voo, certificação para Antonov An-124, An-225, Boeing 747, Airbus A300 e uma reputação impecável. Exatamente o que precisamos. A missão, explicou ela, envolveria o transporte de espelhos supersensíveis e equipamentos científicos de altíssima precisão entre 3 pontos: Toulouse, na França, onde ficava a instalação da Airbus; Baikonur, no Cazaquistão, onde alguns componentes especiais estavam sendo finalizados; e, finalmente, Kourou, na Guiana Francesa, de onde o telescópio seria lançado ao espaço. O desafio era que cada trecho exigia um tipo específico de avião devido às características únicas da carga e das pistas de pouso. O primeiro trecho, de Toulouse para Baikonur, precisa ser feito no Antonov An-124, continuou Sarah. Os espelhos principais do telescópio são enormes, pesam mais de 6 toneladas cada um, e precisam de um compartimento de carga com as dimensões exatas que só o Antonov pode oferecer. Já o retorno de Baikonur para Toulouse e depois para Kourou será no Beluga, porque alguns componentes têm formato tão irregular que só cabem na fuselagem super wide do A300-600 ST. Quando desliguei o telefone, minha cabeça estava girando. Pilotar um Antonov já era o sonho de qualquer piloto de carga. Aqueles aviões ucranianos eram lendários, verdadeiros gigantes dos céus, capazes de carregar praticamente qualquer coisa. Mas o Beluga era outro nível de excentricidade. Com aquela fuselagem inflada que realmente lembrava uma baleia, era um dos aviões mais estranhos e fascinantes já construídos, usado exclusivamente pela Airbus para transportar peças de avião entre suas fábricas. 3 semanas depois, eu estava em Kiev, na Ucrânia, fazendo meu treinamento de recertificação no Antonov An-124. Antonov Airlines, a única empresa do mundo que opera esses gigantes comercialmente, tinha uma base impressionante no aeroporto Gostomel. Quando vi o Ruslan pela primeira vez no hangar, fiquei em silêncio por vários minutos. Com seus 69 metros de comprimento e 73 metros de envergadura, aquela máquina era simplesmente impressionante. Seus 4 motores Progress D-18T rugiam com uma potência de mais de 200 mil libras de empuxo, força suficiente para levantar praticamente qualquer coisa que coubesse em seu compartimento de carga. É diferente de tudo que você já pilotou, disse Viktor Petrov, o instrutor ucraniano que me acompanharia durante o treinamento.
Aos 52 anos, Victor tinha mais de 15 mil horas apenas em Antonovs e conhecia aqueles aviões como ninguém. O Ruslan não é apenas grande, ele é inteligente. Tem sistemas de navegação e estabilização que compensam automaticamente os deslocamentos de carga durante o voo. Quando você está carregando 100 toneladas de equipamentos, qualquer movimento pode afetar drasticamente o centro de gravidade. Durante 5 dias intensos, aprendi cada detalhe daquela máquina extraordinária. O sistema de carregamento era uma obra de engenharia. A fuselagem completa se abria tanto pela traseira quanto pela frente, permitindo que cargas enormes fossem inseridas diretamente por guindastes. Os sistemas hidráulicos podiam abaixar o avião sobre suas rodas principais, facilitando o carregamento. E a cabine de comando, apesar de parecer antiquada comparada aos modernos glass cockpits, tinha uma lógica própria que fazia sentido total quando você entendia a filosofia de design soviética. Lembre-se, disse Victor, durante meu último voo de treinamento, enquanto eu praticava pousos com carga máxima, o Antonov foi projetado para operar em condições que fariam outros aviões desistirem. Pistas de terra, aeroportos improvisados, clima extremo. Ele foi feito para ser praticamente indestrutível, mas isso significa que você precisa respeitá-lo. Não tente ser mais esperto que os engenheiros que o projetaram. 2 semanas depois, eu estava em Toulouse para meu treinamento no Beluga. Se o Antonov me impressionou pela força bruta, o Beluga me fascinou pela engenharia criativa. Quando vi aquela fuselagem inflada pela primeira vez, não consegui evitar um sorriso. Realmente parecia uma baleia gigante com asas. É o avião mais peculiar que você vai pilotar na vida, disse Jean-Claude Dubois, meu instrutor francês na Airbus. Externamente parece uma piada da engenharia, mas é uma das máquinas mais sofisticadas que já construímos. A fuselagem foi completamente redesenhada para maximizar o volume de carga, não o peso. Aqui dentro, você pode carregar peças de avião inteiras, asas completas do A380, seções de fuselagem do A350. Coisas que simplesmente não caberiam em nenhum outro avião do mundo. O Beluga A300-600 ST era baseado no Airbus A300, mas modificado de forma tão radical que parecia um avião completamente diferente. A fuselagem original foi cortada e expandida, criando um compartimento de carga com 7,4 metros de largura e 7,7 metros de altura, dimensões absolutamente únicas na aviação comercial. Para compensar a mudança no centro de gravidade causada pela fuselagem inflada, os engenheiros tiveram que mover a cabine de comando para baixo, criando aquela aparência distintiva de golfinho sorridente quando visto de frente. A parte mais interessante, continuou Jean-Claude enquanto eu me familiarizava com os controles, é que este avião desafia todas as regras convencionais de aerodinâmica. Teoricamente, ele não deveria voar. A fuselagem inflada cria uma resistência ao ar enorme e o formato é completamente não convencional, mas funciona. E funciona muito bem porque cada detalhe foi calculado e recalculado milhares de vezes por nossos melhores engenheiros. Durante meu treinamento, aprendi que pilotar um Beluga era uma experiência única. Os controles respondiam de forma diferente devido ao centro de gravidade modificado. E a visibilidade da cabine baixa exigia uma adaptação completa das técnicas de pouso e decolagem. Mas o mais impressionante era a estabilidade em voo. Apesar da aparência estranha, o avião voava com uma suavidade surpreendente, mesmo totalmente carregado. Finalmente chegou o dia da missão. Era uma segunda-feira cinzenta de outubro, quando cheguei ao aeroporto de Toulouse às 5 da manhã. A operação de carregamento já estava em andamento, e o que vi me deixou sem palavras. Dezenas de técnicos da NASA, da ESA, Agência Espacial Europeia, e da Airbus trabalhavam em silêncio absoluto ao redor de caixas metálicas gigantescas que continham os espelhos principais do telescópio James Webb. Cada um desses espelhos custou mais de 50 milhões de dólares para ser fabricado, explicou Dr. Amanda Foster, a cientista-chefe da missão, enquanto supervisionávamos o carregamento no Antonov. São feitos de berílio folheado a ouro, polidos com precisão atômica.
Um único arranhão, uma vibração excessiva, qualquer impacto, e anos de trabalho vão por água abaixo. A responsabilidade era esmagadora. Eu não estava transportando apenas carga valiosa, estava carregando o futuro da astronomia moderna. O James Webb era o sucessor do telescópio Hubble, projetado para observar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Se algo desse errado durante o transporte, não seria apenas um prejuízo financeiro, mas um atraso de anos na nossa compreensão do universo. O procedimento de carregamento no Antonov foi uma coreografia milimétrica. Cada espelho foi posicionado em berços especiais com amortecedores pneumáticos que isolavam completamente qualquer vibração. Sensores de movimento foram instalados em pontos estratégicos para monitorar constantemente qualquer deslocamento durante o voo. O peso total da carga era de 89 toneladas, bem dentro da capacidade do Ruslan, mas ainda assim significativo o suficiente para afetar todas as características de voo. Capitão Carlos, disse Victor, que havia vindo especialmente de Kiev para acompanhar esta missão. Você vai sentir o avião diferente com essa carga, não só pelo peso, mas pela distribuição. Esses espelhos são muito densos e estão posicionados no centro do compartimento. Isso vai tornar o avião mais estável, mas também menos responsivo aos comandos. Antecipe todas as manobras. Às 14h30, finalmente recebemos autorização para decolagem. Enquanto eu executava os procedimentos de pré-voo, minha mente repassava cada detalhe do plano de voo. Toulouse para Baikonur eram aproximadamente 4.500 quilômetros, voando sobre os Alpes, atravessando a Europa Oriental e adentrando o vasto território cazaque. O tempo previsto era de 5 horas e 40 minutos, com ventos favoráveis na maior parte da rota. Toulouse Tower, Antonov 247 Alpha November requesting taxi for departure runway 05. Transmiti pela primeira vez nos controles daquele gigante. Antonov 247 Alpha November, taxi to runway 05 via taxiway Charlie. Wind 060 at 8 knots. QNH 1015. O taxiamento foi uma experiência única. O Antonov se movia com uma dignidade majestosa, cada movimento calculado e deliberado. Nas janelas laterais eu podia ver técnicos e curiosos parados para observar aquela máquina extraordinária passar. Mesmo em Toulouse, um aeroporto acostumado com aviões grandes, o Antonov chamava a atenção. Na cabeceira da pista, executei os cheques finais. Victor estava no assento do copiloto, mas esta era minha missão. Eu seria o piloto em comando daquele tesouro voador. Toulouse Tower, Antonov 247 Alpha November ready for departure. Antonov 247 Alpha November cleared for takeoff runway 05, contact departure 124.75. Empurrei os manetes dos 4 motores. Progress D18T para a posição de decolagem. O rugido foi ensurdecedor, mesmo dentro da cabine isolada acusticamente. Com 89 toneladas de carga preciosa, a corrida de decolagem foi mais longa que o normal. Mas o Antonov acelerou com determinação implacável. Aos 180 nós, puxei suavemente o manche e senti aquela massa gigantesca deixar o solo com uma suavidade impressionante. Gear up, anunciei. E Victor acionou o trem de pouso. Toulouse departure. Antonov 247 Alpha November passing 3,000 feet. Climbing to flight level 390. Antonov 247 Alpha November. Radar contact. Climb and maintain flight level 390. Track heading 090 to intercept airway upper November 859. Durante a subida, observei fascinado como o Antonov se comportava. Mesmo carregado com quase 90 toneladas, ele subia com estabilidade absoluta. Os sistemas de compensação automática funcionavam perfeitamente, mantendo o avião em equilíbrio perfeito, independentemente das turbulências leves que encontrávamos sobre os Alpes. Como está se sentindo? Perguntou Victor, enquanto cruzávamos sobre a Suíça a 39 mil pés. É impressionante, respondi honestamente. Ele voa como se não tivesse carga nenhuma. Posso sentir o peso, mas a estabilidade é inacreditável. Essa é a magia dos engenheiros da Antonov, sorriu Victor.
Eles sabiam que este avião carregaria cargas preciosas e irregulares. Então projetaram todos os sistemas para compensar automaticamente qualquer desbalanceamento. É quase impossível tirar um Antonov do equilíbrio. As primeiras 3 horas de voo transcorreram sem problemas. Cruzamos a Áustria, Hungria, Romênia e entramos no espaço aéreo ucraniano. Foi uma experiência emocionante sobrevoar a terra natal daquele magnífico avião. Abaixo de nós, eu podia imaginar as fábricas onde engenheiros visionários criaram aquela máquina extraordinária. Mas foi sobre a Rússia que as coisas começaram a ficar interessantes. Às 18h45, hora local, eu estava conversando com o controle de Moscou quando Victor me chamou a atenção para os instrumentos de navegação. "Carlos, olha isso", disse ele, apontando para o GPS primário. "Estamos perdendo precisão no sinal." Inicialmente não me preocupei. Interferências no GPS eram comuns em certas regiões, especialmente sobre territórios militares. Mas quando o GPS secundário também começou a oscilar e depois o terceiro sistema de backup, percebi que estávamos enfrentando algo mais sério. Moscow Control Antonov 247 Alpha November, experiencing GPS signal degradation. Request heading vectors to destination. Antonov 247 Alpha November, Roger. We are receiving reports of GPS anomalies from multiple aircraft. Maintain heading 130. We are working on the issue. Victor estava consultando os manuais de emergência. "Pode ser uma tempestade magnética solar", disse ele com uma expressão preocupada. "Já vi isso algumas vezes. As partículas solares interferem nos sinais de satélite e pode durar horas." A situação estava se complicando rapidamente. Não apenas nossos sistemas de navegação GPS estavam falhando, mas também as comunicações de longa distância começaram a apresentar interferências. O rádio HF, que usávamos para comunicações intercontinentais, estava produzindo apenas estática. "Moscow Control, Antonov 247 Alpha November. We're also experiencing HF radio problems. How copy?" Antonov 247 Alpha November. Barely readable. Try VHF 121.5. As comunicações estavam deteriorando rapidamente. Victor estava usando o sistema de navegação inercial como backup, mas aqueles sistemas, embora confiáveis, acumulavam erros pequenos ao longo de voos longos. Com ainda 2 horas para Baikonur, a margem de erro poderia se tornar significativa. "Qual é o protocolo padrão para essa situação?", perguntei a Victor, tentando manter a calma na voz. "Normalmente, seguiríamos navegação celestial combinada com Dead Reckoning", respondeu ele. "Mas à noite e com cobertura de nuvens fica complicado. Nossa melhor opção é confiar no INS e fazer correções de curso sempre que conseguirmos contato com o controle de tráfego aéreo." Foi então que lembrei de uma peculiaridade do Antonov que Victor havia mencionado durante o treinamento. Aqueles aviões haviam sido projetados durante a Guerra Fria, quando a interferência eletrônica era uma preocupação constante. Eles tinham sistemas de navegação redundantes, projetados especificamente para operar em ambientes de guerra eletrônica. "Victor, vocês não têm um sistema de navegação astronômica no Antonov?" Seus olhos se iluminaram. "Claro, o ANS-9. Sistema de navegação astronômica. Quase esqueci que está instalado neste avião. Não é usado há anos, mas deveria funcionar." Passamos os próximos 20 minutos ativando e calibrando um sistema que não era usado desde os anos 1990. O ANS-9 usava observações de estrelas e planetas para determinar nossa posição, completamente independente de sinais de satélite ou comunicações de rádio. Era uma tecnologia arcaica pelos padrões modernos, mas funcional. "Sistema calibrado", anunciou Victor após uma série de cálculos manuais. "Segundo o ANS-9, estamos cerca de 12 quilômetros ao norte da rota planejada, mas com rumo correto para Baikonur." Fiz uma pequena correção de curso e continuamos voando no escuro, literalmente e figurativamente. As auroras boreais eram visíveis ao norte. Um lembrete visual da tempestade magnética que estava causando nossos problemas. Era um espetáculo natural impressionante, mas também a causa de nossa situação complicada.
às 20h15, conseguimos estabelecer contato fraco com o controle de Baikonur. Baikonur approach, Antonov 247 Alpha November, approximately 40 minutes out. GPS and communications decompromised. Request vectors for approach. 9247, radar contact, 38 miles, southeast, clear direct. Runway 23, winds light, variable. A aproximação para Baikonur seria desafiadora. Sem GPS preciso, dependíamos inteiramente dos vetores do controle de tráfego aéreo e da navegação visual. Felizmente, o aeroporto de Baikonur tinha sistemas de aproximação ILS, Instrument Landing System, que funcionavam independentemente dos satélites GPS. Gear down, flaps 20, comandei, enquanto alinhávamos com a pista 23. Gear down, flaps 20, confirmou Victor. O Antonov, mesmo pesado com sua carga preciosa, respondeu com precisão aos comandos. A aproximação foi estável e controlada, e o toque na pista foi suave como seda. Aqueles espelhos de 50 milhões de dólares nem sentiram o pouso. Baikonur Tower, Antonov 247 Alpha November, runway vacated, taxi to parking area Alpha. Quando finalmente desliguei os motores no pátio de Baikonur, senti uma mistura de alívio e satisfação. Havíamos superado uma situação complexa, usando uma combinação de tecnologia moderna e sistemas arcaicos, provando que redundância e experiência ainda eram fundamentais na aviação. Dr. Amanda Foster estava esperando na rampa quando abrimos o compartimento de carga. Como foi o voo, capitão? Educativo, respondi com um sorriso. Seus espelhos estão em perfeitas condições. A inspeção pós-voo confirmou que a carga estava absolutamente intacta. Os sistemas de isolamento de vibração haviam funcionado perfeitamente e nem mesmo a navegação improvisada havia afetado a estabilidade do voo. 3 dias depois, era hora da segunda parte da missão. Transportar os componentes integrados de volta para Toulouse, no Beluga, e depois para Kourou. Durante esses 3 dias em Baikonur, os espelhos do James Webb foram integrados com outros sistemas eletrônicos ultrassensíveis, criando uma carga ainda mais delicada e de formato completamente irregular. Esta parte será ainda mais desafiadora, explicou Jean-Claude quando ele chegou a Baikonur para acompanhar o carregamento no Beluga. Os componentes integrados têm formato muito irregular e centro de gravidade deslocado. Plus, alguns sistemas eletrônicos são sensíveis a campos eletromagnéticos. Então teremos que evitar certas rotas sobre instalações militares. O carregamento no Beluga foi um espetáculo à parte. Aquela fuselagem inflada realmente permitia carregar coisas que não caberiam em nenhum outro avião. Os técnicos usaram guindastes especiais para posicionar os componentes dentro do compartimento cavernoso, onde eles foram fixados com sistemas de amortecimento ainda mais sofisticados que no Antonov. A vantagem do Beluga, explicou Jean-Claude enquanto supervisionávamos o procedimento, é que a fuselagem foi projetada especificamente para cargas irregulares. O sistema de fixação permite acomodar praticamente qualquer formato, e os controles de voo compensam automaticamente mudanças no centro de gravidade. Às 11h30 da manhã seguinte, estávamos prontos para a decolagem de Baikonur. A tempestade magnética havia passado, e todos os sistemas de navegação estavam funcionando normalmente. Mas o Beluga apresentava seus próprios desafios únicos. Baikonur Tower, Beluga 57 Alpha Foxtrot Charlie requesting taxi for departure runway 23. Beluga 57 Alpha Foxtrot Charlie, taxi to runway 23 via taxiway Delta. Wind 270 at 12 knots, QNEA at 1028. O taxiamento no Beluga foi uma experiência completamente diferente do Antonov. A cabine baixa oferecia uma perspectiva única, quase como dirigir um caminhão grande. E a resposta aos controles era notavelmente diferente. Mais sensível, mais ágil, apesar do tamanho. Ready for takeoff, transmiti para a torre. Beluga 57 Alpha Foxtrot Charlie, cleared for takeoff runway 23. Contact departure 125.8. A decolagem no Beluga foi surpreendentemente suave.
Apesar da fuselagem inflada e do formato não convencional, o avião deixou o solo com uma naturalidade impressionante. A diferença mais notável era o ruído aerodinâmico, significativamente maior que em aviões convencionais devido à fuselagem modificada. "Incredible, isn't it?" disse Jean-Claude durante a subida. "Every time I fly this machine, I'm amazed that it actually works." Durante o voo de volta para Toulouse, tive tempo para realmente apreciar as diferenças entre os dois gigantes que havia pilotado. O Antonov era pura força bruta, uma máquina projetada para carregar qualquer coisa para qualquer lugar, independentemente das condições. O Beluga era engenharia criativa, uma solução específica para um problema específico, mas executada com uma elegância surpreendente. "Você sabe", disse Jean-Claude enquanto cruzávamos sobre o Mar Cáspio. "Você é um dos poucos pilotos no mundo que pode dizer que comandou tanto um Antonov quanto um Beluga na mesma semana. São filosofias completamente diferentes de engenharia aeronáutica." Era verdade. Enquanto o Antonov representava a abordagem soviética, robusta, redundante, capaz de operar em condições extremas, o Beluga representava a abordagem europeia, inovadora, otimizada, focada em eficiência para tarefas específicas. Ambos eram extraordinários, mas por razões completamente diferentes. O voo de volta para Toulouse transcorreu sem problemas. E quando pousamos 4 horas depois, uma nova equipe da NASA estava esperando para a etapa final, o transporte para Kourou, na Guiana Francesa. "Capitão Carlos", disse Dr. Foster, enquanto supervisionávamos a preparação para o último trecho, "gostaria que você soubesse que esta operação foi excepcional. Transportar equipamentos tão sensíveis em 2 aviões tão diferentes, enfrentando interferência magnética, e ainda assim manter todas as especificações de vibração e estabilidade dentro dos parâmetros. Isso é o que separa pilotos bons de pilotos extraordinários." 3 horas depois estávamos decolando de Toulouse pela última vez, com destino a Kourou. Este seria o trecho mais curto, mas não menos importante. Em Kourou, os componentes do James Webb seriam integrados ao foguete Ariane 5 que os levaria ao espaço. O voo sobre o Atlântico foi tranquilo e meditativo. Olhando para baixo, para o oceano infinito, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos dias. Havia comandado 2 das máquinas mais notáveis já construídas pelo homem, transportando equipamentos que expandiriam nossa compreensão do universo. "Kourou approach. Beluga 57 Alpha Foxtrot Charlie with you at 15,000. Requesting vectors for approach runway 09. Beluga 57 Alpha Foxtrot Charlie, radar contact, descend and maintain 5,000. Vectors for ILS approach runway 09. Winds 070 at 10 knots." O pouso em Kourou foi perfeito. Quando finalmente desliguei os motores do Beluga e abri o compartimento de carga, sabia que havia participado de algo histórico. Aqueles componentes que eu havia transportado com tanto cuidado entre 3 continentes logo estariam no espaço, capturando imagens das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Dr. Foster me encontrou na rampa depois que os técnicos terminaram o descarregamento. "Capitão, em nome da NASA, da ESA e de toda a comunidade científica mundial, obrigada. Você não apenas transportou equipamentos, você ajudou a tornar possível o futuro da astronomia." 3 meses depois, estava assistindo pela televisão ao lançamento do James Webb do Centro Espacial de Kourou. Quando o foguete Ariane 5 desapareceu nas nuvens, carregando aqueles espelhos que eu havia transportado com tanto cuidado, senti um orgulho indescritível. Não muitos pilotos podem dizer que ajudaram a colocar um telescópio no espaço. Hoje, sempre que vejo imagens capturadas pelo James Webb, galáxias distantes, nebulosas coloridas, planetas em sistemas solares longínquos, lembro daqueles 2 dias extraordinários voando os gigantes dos céus. O poderoso Antonov An-124, com sua força bruta e confiabilidade inabalável, e o peculiar Beluga A300-600 ST, com sua engenharia criativa e capacidade única. Foram 2 máquinas completamente diferentes, criadas com filosofias opostas,
mas ambas representando o melhor da engenharia aeronáutica humana. E por alguns dias mágicos, tive o privilégio de comandar ambas, carregando o futuro da exploração espacial através dos céus. Cada vez que olho para o céu noturno agora, sei que lá em cima, a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, está funcionando um telescópio cujos componentes mais sensíveis viajaram comigo através de 3 continentes. É uma sensação que nenhum piloto jamais esquece. Porque no final das contas, não importa se você está voando um pequeno Cessna ou um gigante como o Antonov ou o Beluga, o que realmente importa é a responsabilidade de levar sua carga com segurança ao destino. Às vezes, essa carga são pessoas, às vezes, são produtos comerciais. E às vezes, se você tiver muita sorte, são os instrumentos que nos ajudam a entender nosso lugar no universo. E quando você tem a chance de comandar máquinas tão extraordinárias quanto o Antonov e o Beluga, cada voo se torna uma lição de humildade diante da engenhosidade humana. São aviões que desafiam a lógica convencional e provam que, quando combinamos criatividade, determinação e excelência técnica, podemos literalmente fazer o impossível voar. Se você gostou dessa história sobre esses gigantes dos céus, inscreva-se no Caixa Preta para não perder o próximo relato dos céus, porque nas alturas, cada voo é uma aventura e cada avião tem sua própria personalidade, esperando para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para assumir os controles.